Rádio Cantareira. 1964. Lembrar para que não mais aconteça. Começa agora em FM 87.5, em radiocantareira.org e nas plataformas digitais a série 1964. Lembrar para que não mais aconteça. Sou Beto Souza e esse é o quarto episódio de um projeto que tem como objetivo dialogar sobre o que de fato aconteceu no Brasil em 1964, ano em que se instalou em nosso país uma ditadura que durou mais de 2 décadas. Em cada programa, refletiremos sobre os impactos que o golpe militar de 64 causou na democracia e na vida dos brasileiros e brasileiras, buscando fortalecer nossa democracia por meio do conhecimento. Com o golpe militar consumado, a única saída era resistir contra o regime opressor. Movimentos sociais foram fundamentais nessa luta, como a União Nacional de Estudantes, a UNE, o Movimento Negro Unificado, MNU, e Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Mas há quem diga que o golpe de 64 encontrou pouca resistência organizada. Neste episódio, vamos mostrar como os movimentos sociais se articularam para enfrentar a ditadura militar. Confira esse trecho da canção do grupo de rap KGB, artistas moradores aqui da Zona Norte de São Paulo. Acredito no presente independente do futuro. O passado já mostrou o erro dos anos de chumbo. Quem é vivo lembra, metade dos anos 80, as pedras que deram resultado nas diretas. Onde estás? Por onde andas? Aquele espírito, será que já morreu ou apenas calaram-se os gritos? A juventude é tudo isso e foi pra rua de cara limpa. Sofreram golpes de censura, uma página virada. Não se apaga só com balas de borracha. Os movimentos sociais são expressões da organização da sociedade civil, agindo coletivamente como resistência à exclusão e luta pela inclusão social. No dia 1º de maio de 1964, o governo repressor enfrentou as primeiras manifestações de resistência vindas dos setores cultural, social e político. O movimento estudantil foi um dos que mostrou a sua força contra a ditadura. Formado por estudantes de diversas áreas, foi o que mais conseguiu reunir forças na luta pela redemocratização do país. Em 66, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, decretou o Dia Nacional da Luta contra a Ditadura, no dia 22 de setembro, que ficou conhecido como Setembrada e resultou no massacre da Praia Vermelha, em que estudantes foram presos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Mas o ano de 68 marcou de vez a resistência estudantil com a passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, contra a política econômica dos militares e em protesto pela morte do estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto, de 18 anos. Em São Paulo, a Batalha da Maria Antônia, em 2 de outubro, ocorreu por conta da realização do Congresso da UNE, organizado por alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O local era conhecido por ser um reduto conservador e base da extrema-direita, e foi palco do confronto entre os alunos da USP e Mackenzie, que não queriam este evento. A partir do AI-5 em 69, a repressão se intensificou e enfraqueceu o movimento estudantil, e o caminho era se reorganizar nos centros e diretórios acadêmicos. Anos depois, em 75, os estudantes voltaram a se articular, acompanhar em grande número o ato ecumênico na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, em memória do jornalista Vladimir Herzog, assassinado no DOI-CODE no mesmo ano. A paz, que é uma necessidade do homem, nós pedimos em nome da consciência do homem, neste momento de dor, para todos nós, não só jornalistas, mas a todos os nossos irmãos de todas as crenças religiosas aqui presentes. Em 79 aconteceu o Congresso da ONU em Salvador. Já em 84, estudantes participaram ativamente da campanha das Diretas Já, com manifestações e intervenções importantes nos comícios populares em favor da redemocratização. Eu sou Diego Ferreira, sou estudante de Publicidade e Propaganda da Unip, formado na licenciatura em História pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente atuo como diretor de Políticas Educacionais da União Nacional dos Estudantes. A Uni, durante o período da ditadura, no início ali ainda era uma entidade legalizada, A partir do momento que a Uni ela torna-se uma entidade ilegal, inclusive com alguns episódios
trágicos, né, como, por exemplo, o Congresso de Biúna, quase 200 estudantes foram presos, alguns levados à tortura a partir dali. A UNE ela se organizava por meio de suas bases, a partir dos centros acadêmicos e diretórios acadêmicos nas universidades, a partir dos diretórios centrais dos estudantes. Então, a principal tática da UNE nesse período, ter suas ações a partir das entidades de base. Além da repressão contra os estudantes, a população negra também foi alvo do regime militar, sofrendo abusos para além do racismo. A luta contra o racismo na ditadura foi classificada pelo regime como estratégia do campo progressista para realizar uma guerra revolucionária no país, fato que criminalizou políticos, militantes e movimentos contra o racismo. Em 18 de junho de 78, foi fundado o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, o MNU. O lançamento oficial foi em 7 de julho nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Este ato foi, além de um simples anúncio para a sociedade, foi um protesto após 4 jovens negros serem impedidos de usar a piscina do Clube de Regatas Tietê. No mês de maio, um homem negro foi morto pela polícia após ser torturado. Diz que aqui não tem racismo, porque aqui não se toca fogo e gasolina nos negros ou pendura os negros pela garganta nas árvores dos passeios públicos. É essa a noção de racismo que essa classe dominante quer nos impingir. Mas o racismo não é só isto. Essa é uma face até secundária do racismo. O racismo que realmente destrói a vitalidade de um povo, o racismo que realmente usurpa os direitos de um povo, é este que atua no Brasil. Você acabou de ouvir o célebre Abdias do Nascimento, dramaturgo, artista plástico, militante da causa negra e, quando senador, foi um dos primeiros a propor leis de ação afirmativa no país. Abdias foi um dos fundadores do Movimento Negro Unificado. Com os congressos em 79 e 80, o movimento se organizou nacionalmente, priorizando o combate à violência policial, o desemprego e a discriminação de mulheres negras. Durante o regime militar, a consolidação da consciência negra e ligação entre questões sociais e raciais marcaram avanços históricos na luta contra o racismo e pela democratização do Brasil. A luta contra o extermínio da juventude negra e pela equidade racial segue como uma das principais bandeiras do povo negro atualmente. Se os movimentos negro estudantil encontraram formas de resistir contra os anos de chumbo, outro ator importante também entrou em cena. O movimento sindical também tem espaço na história na luta contra o regime militar. Em 68, os sindicatos sofreram intervenção do regime e operários realizaram as primeiras greves. Com a forte repressão do AI-5, foi necessário se reorganizar para fazer frente aos anos de chumbo. Até hoje, o ABC Paulista é lembrado como berço do movimento sindical. A criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, surgiu durante o Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, em outubro de 78. As greves de Contagem em Minas Gerais e Osasco na Grande São Paulo em 68, depois das grandes greves que iniciaram o processo da derrota da ditadura entre 78 e 81, impulsionaram o surgimento da entidade sindical. Em 81, os dirigentes sindicais apresentaram ao governo militar um manifesto exigindo liberdades democráticas, o fim do desemprego, entre outras medidas. Brasília foi o palco de uma grande manifestação contra o pacote da Previdência que previa o aumento no valor das contribuições previdenciárias. Ainda em 83, uma greve geral paralisou todo o país, com a adesão de 3 milhões de trabalhadores que protestaram contra a política que reajustava os salários abaixo da inflação. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e, o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Não saiam em passeata. Não foi apenas a ditadura que tentou anular o papel dos sindicatos. A reforma trabalhista, aprovada no governo Michel Temer em 2017, diminuiu a atuação dos sindicatos. A nova legislação mudou a forma de cobrança do imposto sindical,
que agora só é pago pelo trabalhador que indicar formalmente esse interesse. Essa medida diminuiu a arrecadação dos sindicatos, além de acabar com a obrigatoriedade das demissões serem homologadas nos sindicatos. Outro ponto preocupante foi a promulgação da Lei Antiterrorismo e a alteração no artigo 2º da Lei 13.260/2016, conforme prevê o projeto de lei número 272/2016, em que os movimentos sociais podem ser classificados como grupo terrorista, pois a lei dá brechas para essa interpretação. Encerramos aqui o 4º episódio do projeto 1964. Lembrar para que não mais aconteça que você ouviu aqui na Rádio Comunitária Cantareira, em FM 87.5, em radiocantareira.org e nas plataformas digitais. Obrigado pela sua companhia. No próximo episódio, vamos falar sobre a religião na ditadura militar. Até lá! Sou Beto Souza e esse programa foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.